Olá pessoal, aqui quem fala é o Alexandre em mais um episódio do nosso canal Bate-Papo com Psicólogo. Hoje falando sobre Síndrome do Pânico, né? A Síndrome do Pânico, também conhecida como transtorno do pânico ou popularmente as pessoas comuns falam que é o fantasma do medo, né? É, eu gosto de chamá-lo como uma doença, eu prefiro, na verdade, chamar como uma doença emocional, porque no final das contas, quando a gente consegue caracterizar uma condição emocional através de sintomas físicos, comportamentais ou mesmo afetivos, quando você consegue categorizar enquanto doença, você dar a condição de tratamento para essa pessoa, que é um dos grandes sofrimentos em relação às pessoas que passam por doenças afetivas, né? Conforme eu já havia falado antes, a, as doenças afetivas elas não têm raio-x, né, que mostrem do que se trata aquele adoecimento. Normalmente ele se manifesta através de sintomas físicos, emocionais, né, e comportamentais. E muitas vezes, por ignorância e por preconceito, as pessoas acabam não entendendo o que está acontecendo com essa pessoa e ela passa a ser alvo não só do adoecimento em si, mas também de um isolamento e de um julgamento social, né? E também de um erro terapêutico clínico com relação ao tratamento dessa pessoa. O que eu quero dizer, por exemplo, com erro de tratamento clínico? Vamos pensar o seguinte, que a síndrome do pânico, ela foi, assim, de uma certa forma, descrita de maneira formal lá nos anos 80, né? Você tem aquele, que eu já havia citado uma vez, o DSM 4, 3, 4, 5, nós estamos no 5, né? Que é o manual de diagnósticos, né? Psiquiátrico, né, de referência norte-americana. Nós temos, por exemplo, como referência para assuntos trabalhistas, o CID, né, que é o Código de Descrição de Descrições de Doenças. Enfim, a síndrome do pânico, enquanto um quadro de adoecimento psiquiátrico, ele foi descrito no DSM-3, né, em 1980. Até então, não se sabia ao certo no que a pessoa tinha. A pessoa apresentava uma série de sintomas, né, que eram sintomas de ordem física num primeiro momento, né, uma falta de ar, uma taquicardia, né, um coração disparando, uma sensação de sufocamento, né, uma bola assim no pescoço, que a pessoa não conseguia respirar direito, né? Um esfriamento um adormecimento, né, nas mãos, uma sensação de perda de controle do seu próprio corpo, né? E uma sensação física que a pessoa vai morrer, uma angústia. É uma sensação assim terrível, né? De que assim, alguma coisa vai acontecer de ruim comigo e eu não tenho controle, né? É algo desesperador que a pessoa passa, uma dor no peito. A descrição sempre é uma coisa de desespero, né? E aí quando se chegava para fazer uma análise, né, um diagnóstico, o que se dizia era: ah, isso aí é coisa da sua cabeça, ah, isso aí é estresse, isso aí é psicossomático, né? Quase que como dizendo que a culpa dessa condição era da pessoa. Ah, você não tem nada, né? E isso para o paciente, né? Isso para a pessoa que possui essa condição é terrível,
Porque ela passa a ter uma série, quando eu falei que é o fantasma do medo, é porque a pessoa, ela começa a ter medo de ter, essas crises elas não têm, principalmente no início, né? Elas não têm um sinal para avisar, elas podem ocorrer em qualquer situação, numa situação que você esteja alegre, numa situação de festividade, numa situação de tensão, de muito trabalho, de envolvimento, de foco, né, de querer dar resultado, de querer ter uma boa performance, pumba, vem essa crise e a pessoa perde o controle, né? E se tem uma das coisas que mais afeta o ser humano é a sensação de perda de controle, né? Haja vista a nossa tendência a sempre buscar controlar, né, prever o futuro através dos nossos rituais, através das nossas organizações rotineiras que nos deem uma certa sensação de controle sobre as coisas ao nosso redor. Teve um momento que eu cheguei e falei lá no vídeo do Facebook, né, que nós temos uma tendência a querer o controle. Não é uma crítica a essa tendência, porque é uma coisa quase que inata, né? A gente pôde até mostrar um pouco no vídeo sobre depressão, estudos mostrando que isso vem desde a nossa tenra idade, né, da nossa tenra infância. Mas o problema é quando a gente passa a ter a crença que ao controlar as coisas nós estamos seguros. E pior, é que nós podemos controlar todas as coisas. Nós temos o controle sobre coisas que são nossas. Agora, controlar as coisas externas não está no nosso poder. E quando a gente entra nesse pensamento, nessa crença, e passa a ter uma série de decepções, porque não tem esse controle, a pessoa que não tiver uma boa habilidade de lidar com as variáveis externas, né, com as situações que não dependem da nossa vontade, elas passam a ter problemas cada vez maiores com relação a isso. Então, com relação aos sintomas que o pânico possa ocorrer, são mais ou menos esses que eu descrevi, né? É óbvio que cada pessoa tem a sua particularidade, mas de uma forma geral, esse é o grande medo, que a pessoa possa passar por esse descontrole, por essa sensação de desmaio, de vulnerabilidade social, e que não vai ter ninguém que possa cuidar dela. Então, ela passa a ter uma série de incapacitações do ponto de vista pessoal, porque a pessoa passa a não ter confiança em si mesma, do ponto de vista profissional, porque ela, ao não fazer um tratamento adequado, ela fica vulnerável a essas crises intermitentes e ela passa a não transmitir confiança na sua potencialidade, na sua capacidade profissional em relação ao que ela faz. E também ela passa a ter uma série de problemas do ponto de vista das relações humanas, porque ela passa a evitar uma série de condições sociais absolutamente comuns, de ir a uma festa, de ir a um teatro, de, por exemplo, pegar um metrô, trem, andar de avião, entrar num túnel, porque são situações em que ela está aumenta-se a probabilidade de ela estar no meio de pessoas desconhecidas e isso gera a sensação de que ela não vai ser cuidada. Então ela passa a se condicionar refém das pessoas mais próximas e, de uma certa forma, tornando quase que um algoz das pessoas, através até, muitas vezes, de um jogo quase que inconsciente, mas de chantagens emocionais, de assim, olha, eu preciso de você para fazer as coisas, eu não consigo, eu trabalho sem você, eu não consigo ir ao supermercado, eu não consigo, enfim, sair de casa.
E, e, e a falta de um tratamento adequado gera as pessoas num quadro mais elevado a impossibilidade até de sair de casa, até de ficar em casa. É uma situação terrível, né? Quando alguém está num quadro mais grave da síndrome do pânico, né? Então, eu prefiro chamar essa situação de uma doença emocional, uma doença psiquiátrica, porque dá a condição da pessoa saber que tem um tratamento adequado, específico para isso. E já falando sobre tratamento, né, de maneira mais, de maneira hoje mais aceita, como ela tem uma condição de desequilíbrio, muitas vezes bioquímico, né? Você tem uma série de desencadeamentos fisiológicos que de fato a pessoa acaba tendo uma série de disfunções orgânicas em relação ao seu quadro de equilíbrio, do seu quadro natural. Você necessita de um acompanhamento psiquiátrico, né, de uma medicação específica, né? Lembrando sempre que o tratamento medicamentoso ele leva um tempo para ter a sua dosagem, né, o seu equilíbrio específico para aquela pessoa. Às vezes é necessário mudar o tipo de medicamento, né? E sempre lembrando também que no início do tratamento medicamentoso, a pessoa ela sofre muito mais os sintomas reativos ao medicamento, né? Porque, como eu já havia comentado em outros temas, né? Toda medicação causa um efeito colateral, né? Às vezes nós não percebemos esse efeito colateral, mas não é o fato de não percebermos que ele não acontece. No caso dos medicamentos psiquiátricos, as reações elas são mais observáveis, né? Então, nos primeiros 10, 15, 20 dias, é mais perceptível os efeitos colaterais, então a pessoa parece até que fica pior, né? Do que os benefícios, mas depois os benefícios começam a ocorrer e aí a pessoa precisa de um maior olhar, né, a respeito de si mesmo, para que possa estar dando o feedback, o retorno adequado ao médico, né, ao psiquiatra, que vai estar ajustando melhor a dose. E ajustar a dose significa aumentar, diminuir, mudar. Isso não quer dizer que você está melhorando ou piorando, simplesmente está adequando a dosagem à sua condição naquele momento. Lembrando que tudo tem oscilação, então o seu processo de adaptação também tem oscilação, né? Então é um tratamento que merece um pouco de paciência, mas a ausência desse tratamento, para quem já passa por isso, já sabe quais são os sintomas, como é o sofrimento, né? E para quem não sabe, agora está sabendo que o sofrimento é muito grande. Do outro ponto de vista, é muito importante você ter um acompanhamento psicológico, né? Porque existem uma série de... Porque o que vai fazer a psicologia, né, no caso? Ela vai trabalhar as contingências afetivas, os aspectos emocionais, né, de simbolização, de interpretação, de relação que a pessoa tem com uma série de coisas que acometem as pessoas que desenvolvem essa síndrome, né? Eu vou falar sobre um conceito que já foi trabalhado em psicologia, de algumas linhas de abordagens psicológicas, que é a síndrome do amor negativo, né? O que diz essa síndrome do amor negativo? Ela fala que basicamente as pessoas elas estabelecem uma relação com o próximo de necessidade de aceitação, né?
como se o fato de a pessoa não corresponder à expectativa do outro e o outro demonstrar essa insatisfação, isso significasse uma rejeição, uma anulação do seu próprio ser. Eu vou traduzir um pouco para vocês como que isso é desenvolvido nas pessoas. Vamos pensar na seguinte ideia. Se vocês gostam de ver Animal Planet ou National Geographic, ou se vocês moram na fazenda, já visitaram fazendas, interior, roça, essas coisas, às vezes até em cidade grande, mas vamos lá. Do que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se vocês forem olhar alguns mamíferos nascendo, um cachorro, um gato, um veado, um cavalo, né? Vocês vão perceber que a primeira coisa que os filhotes fazem ao nascer é ir direto para a teta da mãe para mamar, né? Você vai ver alguns animais com uma independência ainda maior. O veado, por exemplo, o cervo, né? Ele cai no chão e já fica em pé. E tem que ficar em pé, porque se ele não ficar, provavelmente ele vai virar caça de algum predador, né? O cavalo, se não me falha a memória, de 3 a 5 minutos ele já está andando ao lado da mãe. Então, se a gente for... Alguns animais, então, eles são os ovivíparos, né? Agora estou gastando um pouco minhas aulas de biologia, mas as cobras, elas estão lá dentro do ovo, mas nascem e já se viram, né? Elas têm que se virar sozinhas, né? Então, eu estou falando mais do mamífero, que é mais próximo da nossa linhagem, e que são os que mamam, né? Nós somos mamíferos. Mas se a gente for olhar para nós, quando a gente nasce, por exemplo, numa situação de frio, se você vê lá uma ninhada de cachorrinhos, eles estão todos lá juntinhos, pulando em cima do outro, né, para tentar se aquecer dentro, no corpo da mãe, né? E nós humanos não. Nós humanos, nós nascemos completamente dependentes de nossos pais, ou seja, da nossa mãe no primeiro momento. Quando eu falo nossa mãe, eu estou querendo dizer a figura representativa. Às vezes, né, você tem situações de abandono e tudo mais, mas alguém ocupa aquele lugar. Por quê? Porque assim, a criança ela pode estar morrendo de frio, até porque ela acabou de sair de um lugar super quentinho, acolhedor, né? E ela vem para aquele mundo desesperador, com frio, com aquela luz na cara. Se duvidar, ainda tem nego que dá uns tapas na bunda da criança, né? E assim, eu brinco até que é como o nascimento é a expulsão que Adão e Eva têm do paraíso, né? Porque lá no paraíso era tudo de bom, né? Não tinha fome, não tinha dor, não tinha sofrimento nenhum. Mas aí eles falam assim, não, que eu tô querendo saber qual que é a ciência, qual que é a vida, qual que é a morte e tudo mais. Resolveram comer o fruto proibido, né? Aí Deus até falou assim, então você quer saber como é que é a vida, a ciência, a morte, não sei o que lá? Tudo bem, pode conhecer, livre-arbítrio. Só que esse conhecimento é lá fora. Aqui no paraíso não tem mais lugar para vocês, né? E aí a história se fez, né? Fazendo uma brincadeira com a questão bíblica. Mas é a mesma coisa a gente, né? Nós estamos lá dentro da barriga da mãe, lá no útero, tudo quentinho, gostoso, não tem fome, não tem frio, não tem sofrimento, nada. Mas vai dizer, não, que eu quero, tá muito apertado aqui, eu quero ver qual é a vida, quero andar de skate, quero me divertir. Assim, tá bom, você pode ir pra vida, só que a vida é lá fora. E aí a gente fica assim, puxa, não sabia, se eu soubesse que era assim, não tinha ido pra tanta dor, né? Mas, brincadeiras à parte, o nosso nascimento, ele é, de uma certa forma, traumático. Quando que a criança, ela para de chorar? Quando ela nasce. Ela para de chorar quando ela vai lá para aquele corpo quentinho.
Eu falo que quando a criança vem para o corpo da mãe, ela deve imaginar assim, não é o paraíso, mas eu estou perto, né? Porque ela ouve aquele batimento cardíaco que ela sempre ouviu, né? Ela recebe aquele leite, né? Que preenche aquele espaço vazio que antes não tinha, tinha o cordão umbilical, agora já tem. Então, a criança possa ter uma sensação de acolhimento, de vida, né? De satisfação, assim, tão um pouquinho melhor do que estava alguns minutos, alguns segundos atrás. Mas assim, a criança pode estar no frio que for, naquele roxinho, aquele labizinho lá, tremendo. Você põe lá um cobertor do lado dela, ela vai morrer de frio. Ela não vai pegar o cobertor e se cobrir. Né? Ela pode estar assim, urrando de fome. Né? Você põe uma mamadeira lá do lado dela, ela não vai pegar uma mamadeira e mamar. Não, você tem que dar o peito, você tem que botar o bico do peito, né? Dar tudo certinho, botar para rotar e tudo mais. Então, nós seres humanos, nós só sobrevivemos porque tivemos um ser, vírgula, representante, que vamos representar pela mãe, que deu as condições dessa vida vingar. Né? Então, e no segundo momento veio uma outra figura, né, que a gente pode simbolizar aí como pai, né, como um segundo cuidador desse ser, que passa a dar uma série de outros cuidados, né, que hoje está de uma forma mais indiferenciada, mas enfim, é uma discussão para outro tema que a gente possa vir a fazer. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a criança estabelece uma relação de completo amor e dependência dessas figuras, né? Como se sem elas eu não poderia existir. E como se de fato, sem elas, esse ser não conseguiria existir. Então, a aprovação, a aceitação, o acolhimento desse ser, desses dois seres, é de suprema importância para ela. Quando esse ser, esse indivíduo, se vê ameaçado de perder esse amor, esse acolhimento, é como se ela se sentisse: eu vou perder a minha vida, eu vou perder a minha identidade, eu vou perder a minha existência. E ela passa a fazer de tudo para não perder essa relação de afeto, vírgula, aprovação e acolhimento. Só que isso é um jogo impossível. Isso é uma condição de relação impossível, porque faz parte das relações humanas a gente decepcionar o outro e se decepcionar com o outro. Porque eu já até perdi paciente no consultório por causa disso, né? Porque tem gente que vê no consultório falando assim comigo: Alexandre, eu vim aqui porque eu não quero mais me decepcionar com ninguém. Eu não quero mais decepcionar meu filho, não quero decepcionar minha mulher, meu marido. Eu falei assim: olha, então você vem no lugar errado, porque você vai se decepcionar e você vai decepcionar essas pessoas. Assim, como assim? Porque a gente estabelece um plano de mundo ideal, né? Pessoas ideais. A pessoa ideal é assim, o mundo ideal é assado. Mas o mundo ideal e as pessoas ideais está no reino ideal. O mundo real é outro. O mundo real, as pessoas são diferentes de nós. No mundo real, as coisas ocorrem diferente do que nós pensamos e planejamos. Então, nós vamos nos decepcionar. A infelicidade não está em lidar com a frustração das coisas ou do outro não ser como nós desejamos. A infelicidade está em a gente não saber lidar com essa frustração, com esses contrastes daquilo que você deseja e aquilo que acontece, né? Então, um dos fatores que se estabelece como origens desse quadro, né, de sindrômico, né, do pânico, é de pessoas que ficam o tempo inteiro forçando a sua natureza a deixar de ser aquilo que elas são, em função de uma necessidade de corresponder às expectativas
num primeiro momento com os pais, e isso vai se reproduzindo para as outras pessoas, né? E isso vai nas relações de amizade, isso vai nas relações de afeto, e isso acaba estabelecendo nas relações de trabalho. Então, é como se a síndrome do pânico fosse o caso que uma quebra, né? Sabe quando o atleta de alto rendimento, a gente fala que o atleta de rendimento pratica um esporte que não é saudável, porque ele força além do que seja natural o corpo humano. Exemplos disso, aquela cena do Ronaldo Fenômeno, né? Quando ele rompe o joelho dele numa corrida, num arranque que ele ia ter, né? Obviamente, ele forçou o corpo dele numa condição que já estava além da capacidade daquele joelho, né? Daquelas, eu não vou entrar em aspecto técnico, né? Daquelas fibras, enfim, daquelas articulações, elas tinham capacidade de suportar, né? Então, a mesma coisa acontece com o nosso emocional. Muitas vezes nós nos forçamos a situações que nós não desejamos, né? Nas relações humanas, no nosso trabalho, até mesmo na busca da nossa profissão. A pessoa, ela trabalha porque é o que tem, é o que ofereceram, é o que disseram que era bom, né? E isso vai levando a uma sensação de perda de controle perante a própria vida, né? Porque nada do que a pessoa deseja, nada do que a pessoa anseia passa a ter algum peso de valor, né? Porque tudo que ela vive é em função das necessidades do outro. Eu vou fazer uma pequena interrupção para que não fique muito pesado para carregar o vídeo no YouTube, tá ok? Só um minutinho.